Obrigado. A gente vê então a pauta nacional e começa aqui por São Paulo, por um tema que tem tudo a ver com o debate político e ideológico que é travado no Brasil inteiro. Eu converso agora com o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil. Ele tem atuado pela abertura de uma CPI para apurar ONGs em São Paulo, que pode investigar a atuação do padre Júlio Lancelotti na região central da capital, sobretudo na Cracolândia. O Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, conhecido como Bom Par, e o coletivo Craco Resiste também deverão ser investigados caso a comissão seja instalada, embora vários vereadores, nas últimas horas, tenham retirado a assinatura. Em primeiro lugar, boa noite, vereador Rubinho Nunes, seja bem-vindo aqui ao Papo Antagonista. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Vereador, o senhor, inclusive, mandou para a gente aqui o requerimento com várias assinaturas. Está aqui, requer a criação e instalação da CPI com a finalidade de investigar as organizações não governamentais, que são as ONGs, que fornecem alimentos, utensílios para uso de substâncias ilícitas e tratamento aos grupos de usuários que frequentam a região da Cracolândia. Eu li ali a justificativa e logo nós vamos falar mais a respeito. Agora, nesse requerimento não há a figura do padre Júlio Lancelotti, só para a gente ter aqui um contexto de onde surgiu essa figura na discussão. Foi do seu lado, do lado de outros vereadores que assinaram? Foi uma reação de oposição a essa iniciativa, e aí se centra numa figura de um padre, e aí parece que está indo contra o padre, contra os cristãos, contra a igreja. Quer dizer, de onde veio essa figura? Foi o senhor que colocou? Não, de maneira alguma. Na verdade, essa pergunta é essencial, Felipe. A CPI foi criada com o objetivo de investigar as ONGs que atuam no centro de São Paulo e aquilo que a gente chama de máfia da miséria. ONGs e pessoas que lucram com a miséria, com as pessoas em situação de rua, com as pessoas em situação de droga na Cracolândia. E essa CPI visa justamente investigar essa atuação, os recursos dessas ONGs, quem financia essas ONGs, os recursos públicos que são empenhados, sejam eles municipais, estaduais, federais, e também se há ligação política com partidos políticos ou agentes políticos, além das denúncias de nomeação de pessoas, até familiares ligados a político, além de analisar a quantidade de pessoas que trabalham nessas ONGs e quantas pessoas efetivamente foram atendidas e retiradas das ruas, quantos usuários de drogas foram curados por força do trabalho e do apoio dessas ONGs. Isso foi aprovado na Câmara e, na ocasião, todos sabiam que essas ONGs orbitam ao redor de uma figura, que é o padre Júlio Lancelotti. Porém, não posso abrir uma CPI para investigar uma pessoa, não posso abrir uma CPI aqui, eu vou investigar o Felipe Moura Brasil na CPI aqui na Câmara de São Paulo. A CPI foi criada para investigar essas ONGs e aí, a partir do momento que se criou o corpo necessário, com assinaturas suficientes para a instalação da CPI, o senhor Júlio Lancelotti veio a público e iniciou uma campanha de vitimismo. Ele pulou à frente da arma, certo? Blindou as ONGs e a partir de então a oposição passou a chamar a CPI das ONGs de CPI do padre Júlio Lancelotti, que é uma figura que sim, vai ser convocada, que sim, tem esclarecimento para prestar, e como ele tem um trabalho central, né, nessas pessoas em situação de rua, poderia muito esclarecer o trabalho das ONGs caso ele comparecesse espontaneamente, mas ele se vale de todo o aparato midiático, na minha leitura, inclusive para levantar recursos para Nossa Senhora do Bom Par. Afinal de contas, basta qualquer pessoa acessar o Instagram dele e vai perceber que a partir do momento que foi instalada a CPI, ele se fez de vítima, a primeira coisa que ele fez foi apresentar um Pix para receber doações. Isso, inclusive, deveria ser investigado. Bom, vereador, vamos aqui separar algumas questões, porque tem questões que são, obviamente, factuais e sobre as quais, inclusive, nós temos críticas. Outra questão é justamente essa investigação e vamos tentar esclarecer aqui alguns pontos com o senhor que fez esse requerimento, né? Então, assim, o padre Júlio Lancelotti, ele, de fato, é um propagandista do lulismo, de uma maneira geral, e endossa aquelas narrativas até anti-Israel, já que a gente estava falando agora há pouco da faixa de Gaza. O senhor mesmo publicou um vídeo com uma edição especial ali, com várias declarações dele, está lá ele falando que Israel, além de ser um Estado assassino, é um Estado covarde, não é isso? Nós lutamos muito para te eleger presidente, falando diretamente para o Lula. Tem outras declarações que eu vi
dele, que Lula não fecha igreja, Lula abre o coração, quer dizer, aquelas acusações de que o Lula faria no Brasil, o que o aliado dele, Daniel Ortega, faz na Nicarágua, de fechar a igreja. O padre Júlio Lancelotti saiu em defesa, dizendo que o Lula abre o coração, e de quanto nós precisamos de alguém que olhe para o povo. Já tem foto ali carregando a bandeira do MST, é uma figura próxima do próprio Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Então é alguém mais à esquerda, alguém ligado ali àquela ala progressista da igreja, ligado à teologia da libertação. E eu quero lembrar até, para ter um contexto até histórico aqui nesse programa, que no documentário do João Moreira Salles, Entre Atos, sobre a campanha petista de 2002, o documentário que foi lançado em 2004, até resgatei aqui a declaração, quem quiser ver vídeo no YouTube, daqui a pouco até mostro o print para quem quiser procurar depois. Mas o Lula diz, mas por que eu cheguei aonde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento, eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes, do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. E aí ele faz uma comparação com o Lech Walesa, que era presidente da Polônia e que ele conheceu em Roma em 1980, com quem ele esteve no Vaticano em 1981, em que ele fala assim, ele quer se gabar de ele estar acima do Walesa, como é próprio do Lula. O Walesa era um cara que tinha uma luta ali, pelo menos retórica, contra o comunismo, e o Lula estava do outro lado. Então ele fala assim, só que o Walesa era fruto de uma igreja católica conservadora e eu era fruto da teologia da libertação, dos sindicalistas. É uma história totalmente diferente. E aí depois de um tempo ele fala assim, da base do PT, muito fiel à sua origem, porque tem uma parcela da nossa base, da comunidade base da igreja, enfim, aí ele faz uma série de declarações a respeito, não vou me estender, mas é só para mostrar que existe um histórico, e eu apontei isso até quando eu era colunista na Veja, de algumas entidades, de bispos no Brasil e outras, um histórico de aparelhamento político e ideológico da igreja e das suas entidades por parte da esquerda, naquela estratégia de revolução cultural gramsciana. Então, assim, o padre Júlio Lancelotti se encaixa aí. Mas até aí, nós podemos ter críticas a respeito da postura dele, de trazer essa politicagem, essa politização para a igreja, em vez de exercer ali o ofício de padre, dando uma orientação mais geral sobre princípios e valores, com base da doutrina, etc. Outra questão é investigá-lo, né? Então, assim, o que há, vereador, de elemento concreto? Porque a gente lê o requerimento e ouve o senhor falando, são questões mais genéricas, né? Assim, vamos esclarecer o que essas ONGs fazem, mas existe um fato determinado, um indício de alguma violação, de algum crime, de algum recebimento de dinheiro público, ou o senhor quer uma apuração para esclarecer? Bom, o primeiro ponto é que a CPI foi proposta após eu ser procurado no gabinete por consegues e por associações de moradores da região central que trouxeram denúncias factuais quanto à atuação destas ONGs no centro de São Paulo. Quando a gente pega a Craco Resiste, por exemplo, ela propaga e ostenta nas redes sociais que estimula o que eles chamam de política de redução de danos, distribuindo cachimbos e seringas para usuários de drogas. Então, a gente já vê a ONG aí num crime de apologia ao uso de drogas, uma conduta típica ilícita. Por segundo, existe indícios de recebimento de recursos públicos por outras ONGs, e aí convém a nós, até pela falta de transparência dessas ONGs, averiguar a destinação desses recursos, como eles são empenhados, quantas pessoas são tratadas, e apurar ponto a ponto o trabalho dessas ONGs. Quanto especificamente ao padre Júlio Lancelotti, existem denúncias que chegaram contra eles, e aí eu digo a vocês, denúncias consideravelmente graves. Encaminhei a perícia para apuração, porque não tenho a irresponsabilidade de expor o sujeito ou as denúncias antes que tenha uma certeza, e caso tenha, encaminharei a autoridades competentes, que não é o Poder Legislativo, especificamente pela seriedade do conteúdo. Quanto à CPI em especial, como as ONGs orbitam ao redor do Júlio, naturalmente ele trabalha dentro disso, pede recursos, faz arrecadação, e os indicadores da própria Secretaria de Segurança apontam um aumento da criminalidade, o aumento do número de assaltos, um aumento do número de roubos, indicadores de pesquisa recente, se não me engano,
da Unifesp apontam, inclusive, que quase 50% das pessoas da Cracolândia admitem praticar roubos a estabelecimentos e a pessoas, e quase 40% admitem se prostituir no local. Então, ali, a política dessas ONGs de apenas distribuir alimentos e não acolher, não retirar as pessoas da situação de rua, não trazer dignidades para eles, levá-los ao aparato de assistência social, ao tratamento psicológico para os usuários, ao tratamento, inclusive, psiquiátrico, simplesmente mantém as pessoas em situação de miséria. Eles distribuem alimentos para que essas pessoas comam na sarjeta, no meio de ratos, e acabam retroalimentando o tráfico, porque eles fornecem alimento, o tráfico fornece a droga, a polícia acaba sendo coibida de entrar naquele local justamente pela atuação de ONGs como a Craco Resiste, e tudo isso se retroalimenta, contribuindo para proliferar a região da Cracolândia. Em razão de tudo isso, e do clamor das pessoas que empreendem e residem no centro de São Paulo, foi proposta a CPI, que teve um alto número de adesão inicial. E aí é importante esclarecer que, apesar de alguns vereadores terem manifestado interesse em retirar a assinatura, e eu respeito super a postura de cada um deles, é importante destacar que, uma vez protocolada a CPI, não há mais regimentalmente a possibilidade de retirar a assinatura. Então, a CPI continua protocolada em pé. Mas ela vai ser criada, afinal? Eu ia tratar desse tema, quer dizer, se eles retiram a assinatura, não tem, então, qualquer efeito. Mas o senhor disse que está aprovada. É certo que ela vai acontecer ou ainda há etapas a serem cumpridas? Existem etapas, ela está protocolada e entra na fila. O próximo passo é o requerimento de urgência, que é pautado em colégio de líderes. O presidente Milton Leite já veio a público e disse que fará isso no primeiro colégio de líderes, tão logo retorne o ano legislativo no mês de fevereiro. Neste colégio de líderes vai ser apresentado o tema e, com 28 assinaturas, eu levo a plenário para votação, mais 28 votos, está aprovado. Então, muito provavelmente, a CPI deve ser instalada. Vereador Rubinho, eu quero aproveitar sua presença para analisar aqui declarações do Guilherme Boulos e do Ricardo Nunes, que eles trocaram farpas em torno desse assunto. Vamos jogar na tela aí a declaração do Boulos, que foi feita no X, o ex-Twitter. Olha aí, abro aspas, a gestão Ricardo Nunes tem diversos indícios de corrupção, contratos bilionários sem licitação, obras emergenciais superfaturadas, compra de fraldas pelo dobro do custo. E o que Nunes quer que a Câmara investigue? Um padre que dedica sua vida a alimentar os mais pobres. O nome disso é cortina de fumaça, haja cara de pau. Fecha aspas. Comentário do Boulos, que é deputado federal e pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL. E aí o Ricardo Nunes escreveu para o jornal O Globo em resposta ao Boulos. E ele disse o seguinte: esse cara, se referindo ao Boulos, é um canalha, um político de esquerda que defende o ditador da Nicarágua, que manda prender padres e incendiar igrejas, que enxerga no terrorismo do Hamas um exemplo de movimento político, que é um agitador que defende o aborto, quer agora usar a figura de um padre para me atacar e se promover politicamente. Fecho aspas. Como é que o senhor avalia essas declarações? Faço minhas as palavras do prefeito. O Ricardo Nunes não poderia ser mais preciso ao definir o que é o Guilherme Boulos. E aí nós vemos o grau de canalice, o grau de política rasteira, de conduta vil do Guilherme Boulos. Porque ele não está defendendo, em alguma maneira, o padre Júlio Lancelotti. Ele está usando a figura do padre para se opor à investigação de ONGs e antecipar o debate eleitoral para atacar a figura do prefeito Ricardo Nunes. Veja, não é pedido do Ricardo a abertura da CPI. O Ricardo sequer tinha conhecimento do protocolo da CPI. É uma iniciativa minha, da Câmara de São Paulo. Talvez o Boulos não consiga enxergar isso, porque no ambiente que ele vive, dentro do lulopetismo, legislativo e executivo acabam se confundindo. Mas aqui em São Paulo existe a separação dos poderes e o executivo conduz a gestão da cidade e o legislativo cuida de fiscalizar e legislar. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. É natural que o Guilherme Boulos, no auge do seu primeiro emprego, aos 40 anos, como deputado federal, não tenha sequer conhecimento de como funciona a separação dos poderes e de como funciona uma casa legislativa. E aí vem justamente o meu ponto a lamentar. Como uma pessoa quer ser prefeito de São Paulo se sequer tem ideia de como funciona o legislativo em qualquer ambiente, que ainda mais aqui na cidade de São Paulo, sequer entende como funciona o executivo da cidade de São Paulo para fazer uma declaração tão espúria, torpe, que só visa antecipar o debate eleitoral para colher algum fruto dentro de uma polêmica que foi criada pelos próprios asseclas do Guilherme Boulos ao redor da CPI das ONGs, que o padre Júlio Lancelotti, que é aliado do Boulos de primeira hora, tenta blindar com a própria imagem. O senhor, imagino que, pelas suas posições políticas, ideológicas, etc., seja mais alinhado ao Ricardo Nunes do que ao Guilherme Boulos, mas o senhor se considera um aliado do prefeito Ricardo Nunes?
Hoje eu me considero um aliado do prefeito Ricardo Nunes. A pauta que ele envia para a Câmara normalmente está atrelada ao que eu defendo, então, em razão disso, eu apoio as bandeiras do prefeito. Naturalmente, há pontos de divergência, onde eu me manifesto contrário, mas, em linhas gerais, eu sou adepto à gestão do prefeito. E num ambiente polarizado, como nós temos esse ano, entre a escolha de Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, eu acho que o ambiente se mostra um terceiro turno da eleição de 2022. Isso já dá o tom do que o Guilherme Boulos tenta fazer nesse momento com o prefeito. Eu citei uma reportagem do Jornal Globo e o Fábio Riva, que é o líder da base do prefeito ali na Câmara Municipal, ele fez uma declaração dizendo: se a entidade do padre Júlio Lancelotti não tem verba pública, não entendo o motivo da convocação, extrapola o pedido da CPI. Há uma antecipação do debate, inclusive porque quem decide sobre convocações não é o plenário, e sim os membros da CPI, que nem sequer foi votada e nem sequer tem data para ser instaurada. Hoje não existe acordo para a instalação da comissão. Então, quer dizer, mesmo que a comissão seja instalada, vai ter uma votação para ver se o padre Júlio Lancelotti tem o seu comparecimento aprovado. Não há sequer certeza sobre essa possibilidade ainda, é isso? Exatamente. Uma vez que a comissão é instalada, como disse o líder do governo, o vereador Fábio Riva, todas as convocações ou convites, eles têm que ser aprovados. A comissão deve conter de 7 a 9 membros, respeitando a proporcionalidade partidária, assim como são compostas as comissões na Câmara. E tudo é levado a voto. Deve ter um membro do PT, um membro do PSOL, um membro do PSDB, outro do União Brasil, e assim se compõe o bloco como um todo. A comissão como um todo, e tudo isso é levado à votação. Pela lógica e pelo costume da Câmara, dificilmente um requerimento de convocação de aprovação é rejeitado. Há o costume de aprovar o que os vereadores apresentam para que tenha fruição os trabalhos e que todos possam contribuir com os estudos. Mas, dada a polarização criada pela politização desse padre que faz da batina sua militância política pró-lulopetismo, naturalmente nós teremos um período conturbado para que ele venha. E eu tenho certeza, o Júlio Lancelotti é uma figura que é um marqueteiro, muito mais do que um paroco, e ele vai se valer de todos os artifícios para se blindar, não vai comparecer espontaneamente, vai aguardar a condução coercitiva, enfim, vai ser um caos. Mas, de toda forma, uma vez aprovado, eu espero que ele compareça à Câmara e esclareça. E aí vem aquela questão que paira sobre tudo toda vez que nós temos uma CPI. Se não há nada a esconder, qual o problema em comparecer e esclarecer os fatos? E a última questão, porque eu vi muita repercussão citando o Movimento Brasil Livre, o MBL, do qual o senhor vereador Rubinho Nunes não faz mais parte, né? Houve Não divergências, faço. a respeito de posicionamento sobre o bolsonarismo, etc. Coisas que, enfim, não vem nem sequer ao caso. Mas eu vi a ala petista, até da imprensa, tentando associar a sua iniciativa a métodos do MBL. Como é que o senhor avalia isso? É porque, nesse momento, a esquerda se une contra todos os seus rivais e coloca todo mundo no mesmo bolo. Qual é a sua avaliação? Bom, eu tenho que lamentar essa postura da imprensa. Isso demonstra, de certos setores, inclusive uma má-fé ou uma falta de compromisso em investigar. Eu deixei o MBL há quase 2 anos. Não tenho qualquer gestão ou atuação dentro do que eles fazem ou deixo de fazer, assim como eles não têm qualquer gerência sobre o que eu faço ou deixo de fazer no meu mandato, desde que saí do movimento. Eu não sei se a imprensa tenta macular ou envolver a imagem do MBL pelo que eu estou fazendo, pela minha atuação, ou o contrário. Eu sei que esses rótulos que eles tentam impor é uma maneira de alguma maneira, colocar todos dentro da mesma cova e atacar todos os adversários que eles têm ou tiveram um dia, o que é extremamente vil e desrespeitoso, tanto comigo quanto com os membros do MBL. Rubinho Nunes, vereador pela União Brasil, aqui em São Paulo, muito obrigado pela sua participação. O Papo Antagonista sempre toca aqui nos pontos controversos para tentar esclarecer o máximo possível e cada espectador pode formar o seu juízo sobre os temas polêmicos. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, Felipe. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sempre assisto, acompanho, gosto muito. E é um prazer estar aqui com vocês. Uma ótima noite a todos e um ótimo ano também. Para o senhor também, muito obrigado. Um grande abraço.